Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados. 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo o que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, né, e que vive nesse momento a expectativa para a última rodada do Campeonato Brasileiro, né, a última rodada que foi adiada em função da tragédia com o time da Chapecoense, né? A gente inicia o programa, inclusive, manifestando a nossa dor e a nossa solidariedade, né? Aquilo que envolve toda a comunidade do futebol, vai além do futebol, né? Com homenagens pelo mundo inteiro, e a gente também aqui registra o nosso pesar e, claro, a nossa dor com esse momento. O Cruzeiro se prepara nessa semana em função do adiamento da rodada para decidir com o Corinthians o final do campeonato. O Cruzeiro de olho na vaga para a Sul-Americana, o Corinthians brigando por Libertadores, mas o foco do nosso programa de hoje é a homenagem aos 50 anos do primeiro Campeonato Brasileiro do Cruzeiro, a Taça Brasil de 1966, um dos momentos mais importantes da gloriosa história do Cruzeiro. A gente vai conversar sobre isso, lembrando a campanha, falando, claro, da iniciativa também, da homenagem que está sendo construída essa semana para esse momento histórico do Cruzeiro, e é o nosso foco, e a gente vai conversar com você hoje. Claro, você vai seguir ajudando a gente a fazer esse programa, que é feito de torcedor para torcedor. Eu sou o João Henrique Castro, começo o programa deixando aí também um abraço à produção e à direção dos sempre competentes Paulo Costa e Sidney Júnior aqui, né, nos bastidores, levando o programa ao ar e convidando você a participar com a gente pelo Twitter, utilizando a hashtag RádioGDG. Então você acessa a sua conta no Twitter, coloca lá, hashtag RádioGDG no início, no meio, no final, não importa, a ordem vai aparecer aqui pra gente. O seu recadinho e você interage com a gente ajudando a fazer o programa, né? Então, hashtag RádioGDG, no início, no meio, no final do recado, não importa, você manda o seu comentário, a sua pergunta, a sua sugestão e ajuda a gente no nosso debate. Uma outra forma de participar com a gente pelo Twitter é via enquete, né? O Twitter tem o mecanismo das enquetes também. A gente lançou 5 enquetes para saber a opinião da torcida. Hashtag EnqueteGDG, você vai encontrar 5 perguntas para responder. A primeira delas: qual seria a melhor maneira do Cruzeiro ajudar a Chapecoense, né? Uma situação que está em debate no futebol brasileiro, a grande maioria aqui, 87%, falando sobre empréstimo de jogadores, uma das opções disponíveis aqui. A segunda enquete: quais dos seguintes jogadores você aceitaria de volta? Começa o momento da especulação, né? As opções que estão listadas aqui são o Montijo, o Moreno, os dois ou nenhum deles, e o Montijo e o Moreno juntos, totalizando a maior parte da opinião da galera, com 63%. A terceira enquete: para você, o Cruzeiro seria o que é hoje se não fosse a conquista da Taça Brasil de 66? Tá dividido, 28% dizendo que sim, 28% dizendo que não, 31% dizendo talvez, né? Reconhecendo aí a importância desse título para a história do Cruzeiro, na história, né? O primeiro título nacional do futebol mineiro, interrompendo o pentacampeonato do Santos de Pelé, né? Então a gente tem uma passagem muito importante, né, na história do futebol brasileiro, que é esse título do Cruzeiro que a gente vai falar no programa de hoje. E a quinta pergunta é se você vai no evento que homenageia a conquista da Taça Brasil de 66. A gente está vendo aqui que da nossa audiência já 20 marcaram presença, né, participando aqui com a gente, e pessoal dizendo ainda que está pensando, pessoalzinho dizendo que não está sabendo do evento. A gente vai conversar hoje também com um dos organizadores do evento, o Cris Bretas, né, que é também conselheiro suplente do Cruzeiro, está aqui para falar um pouco dessa iniciativa, dessa homenagem, e conversar nesse papo que vai ser muito prazeroso, claro, relembrando esse momento importantíssimo da história do Cruzeiro. Outra forma de participar com a gente é pelo Facebook, facebook.com/Guerreiro dos Gramados. Você acessa o post que a gente já subiu aqui anunciando o programa da rádio para você conversar com a gente. Deixe seu comentário logo abaixo, ele participa e interage aqui com a gente. Um outro detalhe para o programa de hoje: o Instagram do Guerreiro dos Gramados, né, tá com uma campanha
para que no final do programa a gente vai realizar um sorteio de 2 cortesias para o evento de quarta-feira, a homenagem ao Cruzeiro. O Instagram é G dos Gramados. Então você acessa a nossa conta no Instagram, vê lá o postzinho também, vê todas as informações e participa até o final do programa para concorrer a essa cortesia, né, também gerada pelos organizadores do evento. A gente agradece aqui na pessoa do Cris. Eu já vou passar a palavra para você, Cris, para você deixar o seu boa noite para nossa audiência e explicar um pouquinho dessa iniciativa para o torcedor que está nos acompanhando. Boa noite, Cris. Boa noite, João. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos aí da equipe do Guerreiro dos Gramados, aos ouvintes. É um prazer muito grande fazer parte, participar hoje aí para poder falar do nosso evento. Já entrando um pouco, o evento organizado pela AGC, é uma associação de 160 cruzeirenses, mais ou menos. Nós estamos organizando esse evento para justamente homenagear aqueles craques, os ídolos do título de 66 sobre o Santos de Pelé. O evento vai ser na quarta-feira, no Minas Centro, começa às 7 horas da noite e até às 8 horas da noite é apenas um credenciamento. No espaço do lado de fora ali, antes de entrar para o auditório principal, nós teremos food truck, cerveja artesanal, lançamentos de livros, totens dos jogadores, dos craques que estarão presentes, e nesses totens, cada craque vai estar junto ao seu totem para autografar camisas, tirar fotos. Então aí os craques da época de 66 que já confirmaram presença vão estar lá, e depois vamos dar início ao evento. O evento, nós vamos ter várias etapas do evento, como uma solenidade de abertura, algumas homenagens às pessoas que fizeram parte do título, como para os jogadores. A família do Felício Brandi, que era o presidente à época, vai receber uma homenagem também. Vamos homenagear o nosso atual vice-presidente, o Dr. Lemos. Vamos depois também, um momento muito bacana do evento, João, nós vamos fazer um sorteio de uma réplica da taça de 66. Como que é isso? Nós vamos vender está sendo vendido também uma rifa a R$10, e para quem estiver presente. Então, nós mandamos fazer uma réplica que custou R$17 mil, essa réplica. Foi feita por um especialista em São Paulo, que veio até aqui o Cruzeiro, tirou os moldes, e ela é idêntica. Se colocar do lado da original, da oficial, a gente não sabe dizer qual é a real. E quem vai receber esse troféu, quem for o sorteado, vai receber essa réplica idêntica das mãos do capitão da época do Piazza. Então ele vai subir ao palco e vai receber essa réplica. Além disso, nós vamos ter também o que a gente chama de algumas apresentações de algumas músicas do Cruzeiro, com a presença de várias personalidades, como por exemplo, aqui posso citar para você, Maurinho Nastácia, Bauchita, todos já confirmados, Orquestra Celeste, Escarcéus, Tadeu Franco, Cláudio Venturini, Dani Moraes, Henrique Portugal, inclusive, será o nosso mestre de cerimônia do evento, já agradecendo ao Henrique do Skank, que inclusive vai ser o nosso mestre de cerimônia, Jéssica Lima, também o Marco Túlio do J Quest também já confirmou presença, entre outros famosos, outros cantores que já foram convidados, alguns ainda não confirmaram, mas a gente aguarda sim a confirmação de alguns, como por exemplo até Padre Fábio de Mello foi convidado, Samuel Rosa, Eduardo Costa, Milton Nascimento infelizmente não poderá comparecer por problemas de saúde, Fernanda Takai. Então assim, é um evento grandioso e a cada momento do evento nós teremos alguns intervalos e serão tocadas 2 músicas do Cruzeiro com a participação desses convidados. Então será um evento assim foi muito bem planejado para 1.600 pessoas, então não cabe tanta gente pelo espaço do Minas Centro, mas ainda existem ingressos à venda e os ingressos estão sendo vendidos nas lojas Maior de Minas, na rede Maior de Minas. Então nós temos, inclusive no Barro Preto amanhã tem inauguração, nós temos no Buritis, no Mineirão, no Barreiro, inclusive no interior de Minas, em todas as lojas da rede Maior de Minas, pode-se encontrar ainda o convite ao preço de R$50. E acho que é interessante, né, Cris? Eu acabei até pulando uma enquete aqui quando eu anunciei, que é sobre a opinião do torcedor, se ele acha que o Cruzeiro valoriza os ídolos históricos e eternos. A grande maioria acha que sim, né? Totalizando aqui 89%, mas tem uma parcela significativa, 55%, que consideram que sim, mas que pouco. A gente tem visto que no futebol brasileiro, essa iniciativa, né, de torcedores ou dos próprios clubes, né, de glorificarem o seu passado é algo muito recente. O Cruzeiro fez
por exemplo, recentemente, mais destacadamente, a despedida do Sorin, né, e o jogo também do Alex, né? Então a gente está vendo que esse tipo de iniciativa é algo em construção e, nesse sentido, é muito legal uma associação de torcedores, né, se organizando para também fazer isso, né? Porque mostra também para os ídolos eternos que vão estar ali presentes, para aqueles que não podem também estar presentes, mas que estão ali convidados e por aí vai, mostra para eles, acho que o Cris pode até confirmar isso, essa minha perspectiva, que esse reconhecimento também vem do torcedor, né? Não é só da instituição, claro, tem que ter esse zelo pelo passado, mas também esse zelo é parte da torcida que se organiza para poder providenciar ou organizar um evento como esse, né, Cris? Claro, João, na verdade, só para te dizer, a associação, bom que se diga isso, com esse evento a gente não vai arrecadar nenhum centavo. Nós estamos tirando todo o recurso do evento, não tem nenhum recurso do Cruzeiro Esporte Clube. O Cruzeiro nos apoiou muito, até agradeço o Guilherme Mendes, o Mota, a Rita, o Marconi, a todos do Cruzeiro que nos ajudaram, principalmente nos contatos com os ídolos. Em vários momentos do evento, o Cruzeiro está apoiando demais o nosso evento, mas toda a questão financeira, de dinheiro, do custo do evento, que é um evento caro, mais de R$100 mil o custo desse evento, está sendo bancado por essa associação. E o valor do ingresso cobrado não paga nem a metade do custo do evento. Então a associação não tem finalidade lucrativa nenhuma, e isso que você disse é verdade. A associação é um das nossas finalidades, dos objetivos principais, é mostrar a história do Cruzeiro, a grandeza do Cruzeiro, e transformar isso também em torcida. A gente quer agregar torcedores ao nosso time, trazer torcedores. Então nós fazemos também muitas ações, como fizemos esse ano, várias em escolas públicas, levando o Raposão, levando ídolos como o Raul Plasma, participou de várias, doando material escolar do Cruzeiro, e foi um sucesso, sabe? Agora no final do ano também a gente tem uma ação do Papai Noel Azul, pegamos várias cartas no Correio, o Correio nos ajudou a selecionar cartas de menininhos que queriam ganhar algo de futebol, algo do Cruzeiro. Então também serão presenteados. Então a associação faz projetos sociais e também projetos para mostrar, para demonstrar a grandeza do Cruzeiro, a história do Cruzeiro, e enaltecer isso cada vez mais. Sem sombra de dúvida, é uma iniciativa muito bacana, né? E é com muito prazer e satisfação que a gente está aqui também para divulgar, não só o evento de quarta-feira e esse projeto, e conversar um pouco, né, como a gente vinha comentando, sobre esse título do Cruzeiro. E esse é o papo de hoje, então. A gente está aqui diante da tabela, né, da Taça Brasil de 66, o primeiro campeonato brasileiro do Cruzeiro. E o primeiro momento dessa conversa, é importante destacar isso, né, não há nenhum constrangimento para que a FIFA, a CBF e outros órgãos relevantes do futebol reconheçam na Taça Brasil, né, a história do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente vai, por exemplo, à Argentina, à Itália, a outros países, as federações sempre reconheceram seus torneios originais como o Campeonato Nacional. E existe uma situação, né, a gente tem que pensar que a logística de transportes e etc., ela sempre foi determinante para a organização dos campeonatos do Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Realizar um campeonato de pontos corridos, né, no futebol brasileiro em 1966 era uma tarefa impossível praticamente. Mais do que isso, havia naquela época uma noção de que o futebol brasileiro restringia-se. Isso se aplicava, por exemplo, na convocação da seleção brasileira a São Paulo e Rio de Janeiro. A Taça Brasil foi criada em 1959, o primeiro campeão foi o Bahia, mas depois disso o Santos monopolizou a competição, né, de 60 a 65. Além da Taça Brasil, era disputado o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que depois passou a ser chamado Torneio Rio-São Paulo. O torneio Roberto Gomes Pedrosa passou, a partir de 1967, a admitir clubes de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. A razão disso, o Cruzeiro ter demonstrado em 1966, ao massacrar o Santos, que o futebol mineiro era competitivo. Então a gente vai contar um pouco dessa história do primeiro título brasileiro do Cruzeiro, né, falando dessa campanha, relembrando principalmente os resultados e contando um pouco dessa história. O Cruzeiro estava na Taça Brasil de 66, no chamado Grupo Centro. A competição era um mata-mata regionalizado e o campeão mineiro de 65 tinha direito a uma vaga, no caso, o Cruzeiro. O Cruzeiro não tinha que disputar quartas de final ou semifinal nesse Grupo Centro, porque estados com menor tradição futebolística faziam uma espécie de preliminar.
A estreia do Cruzeiro foi contra o Americano de Campos, né? O Americano de Campos havia se classificado para a competição por ter conquistado o Campeonato Fluminense. A equipe era bicampeã do Campeonato Fluminense, havia vencido em 64 e 65. A chamada Taça Rio na época, né? Afinal de contas, o Rio de Janeiro, a capital Rio de Janeiro, era a capital da Guanabara, e Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. É por isso que até hoje no Rio de Janeiro tem essa divisão, Taça Rio e Taça Guanabara, em função do Rio de Janeiro ter sido um dia capital federal. O Americano conquistou a vaga, então, entre as equipes do que hoje é o interior do Rio de Janeiro. E a história não perdoou o Americano. O Cruzeiro estreou em Campos com uma goleada por 4-0 e depois, no Mineirão, o Cruzeiro aplicou um placar sagrado para o nosso torcedor, lembrando também que é aniversário dele, 6-1 no Americano de Campos, consolidando uma classificação inquestionável. E acho que o mais interessante de pensar em relação a esses dois resultados, Cris, o Cruzeiro estreou na competição, né, passando pelo Americano, que havia eliminado a Anápolis, campeão goiano, né, e antes a Desportiva, campeã capixaba. Não era um adversário que assustava, mas são números muito fortes, já provando a qualidade dessa equipe, não é? Exatamente. Eu conversei há poucos dias, eu conversei mais de uma hora com o Dr. Lemos, que é o vice-presidente do Cruzeiro, e ele estava na época, já era conselheiro do Cruzeiro, ele viajou com o clube, e ele falou da importância desse jogo. Ele, apesar de ser um jogo, apesar de menor expressão, foi o primeiro jogo que já mostrou aquele time do Cruzeiro, de jovens garotos na época, já mostrou a habilidade deles já nos primeiros jogos, né? Assim, que antigamente o futebol mineiro não era tão reconhecido, né? Então, e a partir daquele momento, todos já começaram a dar uma olhada para o Cruzeiro. Falou, opa, quem são esses meninos, quem são esses jogadores do Cruzeiro que já meteram 4 e 6-1, né? O nosso resultado aí, que desde aquela época já nos persegue, né? O 6-1. Mas a gente... realmente foi um resultado espetacular contra um time que não era qualquer um mesmo, não, né? Era campeão do extinto estado da Guanabara. Então, realmente, já começou a mostrar ali quem que era aquele time de jovens craques. E o que é interessante é que no chaveamento isso colocava o Cruzeiro, né, diante da vitória no Grupo Centro e em confronto com o campeão do Grupo Sul. O campeão do Grupo Sul foi o Grêmio, né? O Grêmio venceu o Ferroviário, que era o campeão paranaense, e enfrentou o Cruzeiro na fase seguinte. Sobre o Grêmio dos anos 60, uma pequena lista de títulos. Campeão gaúcho em 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. O Grêmio, no momento, era o tetracampeão gaúcho, venceria o Campeonato Gaúcho daquele ano e ainda manteria a sequência para 67 e para 68. Né? Então a gente tem aí essa sequência de títulos do Grêmio, né, marcando uma sequência. Só corrigir algumas coisas. 2 anos aqui o Grêmio foi vice. Estou corrigindo aqui. 65, né, principalmente aqui o Grêmio chega como campeão gaúcho. Mas tem 2 desses momentos aqui que o Grêmio é vice-campeão gaúcho. Mas é a principal força do futebol gaúcho na década de 60. É uma das forças que faz com que o torneio Roberto Gomes Pedrosa, que passou a ser também um antecessor do Campeonato Nacional de Clubes, criado em 71, cogitasse e aceitasse a partir de 67 a entrada dos clubes mineiros e gaúcho na disputa. O Sidney está até lembrando aqui do Ferroviário, né, como um dos componentes do atual Paraná Clube, né? Tem a ver ali com a junção do Colorado e do Pinheiros, que são clubes que surgiram depois também. O Colorado, se não me engano, já existia no Paraná. A questão é que, como foi essa disputa? Jogo de ida em outubro, Estádio Olímpico, 0-0 Cruzeiro e Grêmio, né? A disputa começou a ficar um pouco mais apertada, a gente estava diante de uma das melhores equipes da década de 60 no futebol brasileiro, e no Mineirão, vitória por 2-1 do Cruzeiro e classificação para a semifinal da Taça Brasil. É interessante perceber porque o Santos, como era campeão a cada ano, o campeão da Taça Brasil só estreava na semifinal, né? O desafio para ele passava a ser a partir da semifinal. O Cruzeiro havia, com a vitória sobre o Grêmio, mostrado: seremos esse ano uma das 3 forças a tentar parar o Santos do Pelé, né, Cris?
Exatamente. Na verdade, na minha opinião, pelo que eu escuto de quem viveu a época, esse jogo contra o Grêmio, sem dúvida, foi um dos jogos mais difíceis. Os dois jogos, né, tanto lá quanto aqui no Mineirão, foram os jogos mais difíceis, talvez, do Cruzeiro na campanha de 66. Porque, como você disse, pegou um time que na década de 60 já era um time bastante forte, né, do Rio Grande do Sul, com vários títulos estaduais, e que já veio brigando mesmo. E o Cruzeiro tem uma questão muito interessante nesse título de 66, que já jogou no Mineirão, né? O Cruzeiro já começa a jogar no Mineirão e já mostrar sua força dentro do estádio do Magalhães Pinto. Inclusive, nessas conversas no Cruzeiro, ouvindo um pouco da história, a gente escuta que o próprio presidente, nossa época, Felício Brandi, ele visitava o Mineirão frequentemente, nas obras ainda, e afirmava que aquilo ia mudar a história do Cruzeiro também. O Mineirão ia ajudar o Cruzeiro a mudar a sua história, mudar seu patamar. E ele não estava errado, né? Inclusive, ele mesmo, segundo o Dr. Lemos, ele já, naquela época mesmo, ele já visualizou como que seria o campo, a entrada dos clubes, e ele escolheu o nosso local, o nosso túnel, né? Ali, aonde a equipe do Cruzeiro, qual vestiário seria o do Cruzeiro, ele pôde escolher isso, e assim, para fazer aquela pressão básica no Bandeira, né, a vida inteira. Então ele escolheu por isso mesmo, foi esperto, foi inteligente e já pôde escolher aquilo para o Cruzeiro. Então isso também, eu acho que fez uma grande diferença, o Cruzeiro já poder jogar em um grande estádio como o Mineirão. Sem dúvida. E outro destaque em relação a esse jogo, o Grêmio foi o único que conseguiu não perder para o Cruzeiro, né? Teve a derrota por 2-1 no Mineirão, mas o empate no Estádio Olímpico em 0-0. A campanha do Cruzeiro, além de ser uma campanha invicta, é uma campanha com vitórias, né? À exceção desse empate contra os gaúchos. A missão na semifinal passou a ser enfrentar o campeão da Taça Rio, né? O campeão que era o Fluminense. Nesse caso, né, o título que era de campeão carioca, a classificação do Fluminense foi com o título de 1966, né, da Taça Guanabara. Além disso, o Fluminense venceria na década de 60 ainda a Taça Guanabara de 69. Havia disputa do Campeonato Carioca entre o campeão da Taça Guanabara e o campeão da Taça Rio, o título que eu comentei do americano, e o Fluminense na década de 60 venceu o Carioca em 1964 e 1969. Né? O Campeonato Carioca era mais disputado do que o Campeonato Gaúcho, que tinha ali praticamente um grande monopólio gremista nos anos 60, mas tinha grandes times, né? O Botafogo de Garrincha é um exemplo disso, né? O Fluminense havia conquistado o título, abrindo o caminho para a década de 70, né, com uma geração que compôs ainda com jogadores que vieram de fora, como o Rivelino, a famosa máquina tricolor, e foi um desafio também importante para o Cruzeiro na competição. No jogo de ida, no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 1-0, né, colocando a disputa em aberto, e aí uma das vitórias que mais chama a atenção na competição, né? Ainda não sabiam que teriam 6-2 pelo caminho, mas em pleno Rio de Janeiro, no Maracanã, o Cruzeiro derrotou o Fluminense por 3-1, consolidando a vaga para a decisão. Na outra semifinal, o Santos enfrentou o Náutico, que já havia sido um adversário do Santos em decisões anteriores da Taça Brasil. O Santos passou pelo Náutico, né, no saldo. O Náutico tinha uma equipe muito forte, a principal momento da história do Náutico também. O Santos venceu por 3-0 o jogo de ida e foi derrotado por 5-3 no jogo de volta. O Cruzeiro passou então, né, Cris, pelo Fluminense, deixando claro, e aí é muito interessante, né, os arquivos dizem, por exemplo, as matérias do Jornal dos Esportes, que ficava no Rio de Janeiro, era um dos principais veículos, né, de imprensa, era o principal jornal esportivo do Brasil à época, né, deixando claro, apareceram os garotos de Minas Gerais aí que tá difícil de segurar, né, Cris? Exatamente, eu já li várias reportagens da época mesmo, e é exatamente isso, assim, o Cruzeiro ele ignorou o Fluminense, né? O Cruzeiro em 2 jogos, 2 vitórias, assim, praticamente ignorou o Fluminense e as notícias antes do jogo, que eu já li em alguns jornais antigos, todos colocavam o Fluminense como franco favorito, né? Mesmo o Cruzeiro vencendo o Grêmio, como você disse, teve um jogo, o Cruzeiro não conseguiu vencer o Grêmio em um dos jogos, foram 0-0, mas eles imaginavam que mesmo assim o Cruzeiro não era tão forte, eles ainda não tinham essa noção ainda, né?
ainda imaginavam que o Fluminense ainda era o franco favorito contra o Cruzeiro. Na verdade, ninguém dava tanta importância para o futebol mineiro, então o Cruzeiro era uma novidade. E a partir daí eles começaram, e os meninos de Minas começaram a chamar a atenção, ignorando o Fluminense com 2 vitórias, inclusive o 3-1 em pleno Maracanã. O fato, por exemplo, do Fluminense entrar como campeão de 66 já denota um pouco do significado que tinha naquela época a participação dos clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os campeões dos outros estados eram os campeões do ano anterior, porque eles precisavam disputar fases preliminares, isso ocupava parte do calendário da época, e enquanto os clubes do Rio e São Paulo disputavam o Roberto Gomes Pedrosa e os campeonatos estaduais. Então, o campeão estadual do ano, isso é importante, o Fluminense era o campeão carioca daquela temporada, é que tinha vaga. Não o campeão do ano anterior, como era o caso, por exemplo, de Minas, do Rio Grande do Sul. Cruzeiro e Grêmio tiveram que fazer jogos preliminares e se enfrentaram para decidir o campeão da região Centro-Sul, que enfrentava o campeão carioca. O Fluminense estava estreando na competição e estreou aí sendo massacrado pelo Cruzeiro em 2 jogos, com 2 derrotas. Afinal, foi o desafio contra o Santos, A lista de títulos do Santos na década de 60. Campeão paulista em 60, 61, 62, 64, 65, vinha do bicampeonato, portanto, 67, 68 e 69. Campeão do Roberto Gomes Pedrosa em 64 e em 66. Campeão da Taça Brasil de 61, 62, 63, 64, 65. Ainda seria campeão da Taça Brasil de 68. Campeão da Libertadores de 62 e 63, campeão mundial de 62 e 63. Não há desprestígio nenhum em reconhecer que para a imprensa, para jogadores, para todo mundo que estava envolvido ali, o Cruzeiro era o desafiante da vez. Mas mais do que o desafiante da vez, tinha tudo para ser o sparring da vez. Em relação ao Santos, a gente conversa jogo a jogo. Vamos falar primeiro sobre o primeiro jogo da decisão, Cruzeiro 6, Santos 2. O Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão, a estrutura é toda montada, a decisão é em São Paulo para o Santos ser campeão em casa e etc, etc, etc. O Cruzeiro recebe o Santos no Mineirão, só no primeiro tempo, 5-0 para o Cruzeiro. A partida vai para o intervalo, o Santos volta no segundo tempo, com a sua qualidade, arrasador, diminui para 5-2 e o Cruzeiro consolida a vitória no fim da partida, não exatamente no final, mas ainda no segundo tempo faz o 6-2. Eu estava brincando hoje que o Mineirão presenciou 2 dos maiores massacres da história do futebol. O 7-1, na Copa de 2014, e esse 6-2. Por 2 vezes o Mineirão ficou calado no intervalo com o 5-0. O 5-0 do Cruzeiro no Santos, o 5-0 da Alemanha no Brasil. Se o Brasil no Mineirão não deu motivo para que houvesse festa no Brasil, o Cruzeiro no Mineirão nesse dia revolucionou o futebol brasileiro, Cris? É claro. João, assim, tem muita coisa que a gente, escutando a história do Cruzeiro dentro do clube, coisa que a gente às vezes não escuta, às vezes nos jornais, só aqui no Guerreiro dos Gramados que a gente escuta. Tem coisas que são importantes demais nesse jogo, antes desse jogo. Assim, o Cruzeiro se preparou para isso. Diz que Felício Brandi já imaginava isso, já preparou isso. Então o Cruzeiro já vem com a estrutura do Mineirão. O Cruzeiro já tinha o parque lá, a sede campestre do clube. Isso ajudava o clube a trazer receita. Pra você ter ideia, João, eu não sabia, na década de 60, segundo os mais antigos lá do Cruzeiro, inclusive o presidente Gilvan já me confidenciou isso, metade da arrecadação da sede campestre da Pampulha pagava os jogadores, apenas metade da receita da sede campestre. Então você imagina como o futebol era barato, E aí vem toda essa estrutura. Felício Brandi foi um visionário, um presidente que transformou o Cruzeiro. Na verdade, nas palavras de todos os mais antigos no Cruzeiro, Felício Brandi, com esse título de 66, ele não transformou o Cruzeiro. Ele transformou o futebol mineiro. Não existia futebol mineiro no Brasil. Existia apenas Rio e São Paulo, como você disse. Assim.
E a partir desse momento, esses clubes fora do eixo de São Paulo, principalmente do Sul, do Rio Grande do Sul e de Minas, passaram a fazer parte do futebol nacional. Tanto é que até hoje a gente encontra nas fronteiras do estado, né, interferência muito grande de Rio e São Paulo, principalmente na Zona da Mata, times do Rio, no sul de Minas, de onde eu sou, influência dos times de São Paulo, porque não existia futebol mineiro. Nossos avós mesmo, meus avós torciam para clubes do Rio. Então você encontra muito isso, e somente agora, assim, com a força da mídia, a força do clube, a gente começa a reverter isso. Mas, voltando ao assunto aqui, o primeiro jogo, os próprios jogadores falam que isso era, nem eles acreditavam naquilo que estava acontecendo, sabe? Assim, até os próprios jogadores, os ídolos, os craques, inclusive, mais uma coisa que vai ter no evento, o Canal 100, o famoso Canal 100, fez um vídeo com todos os craques, relembrando os momentos desses jogos todos, de toda a campanha do Cruzeiro. O que nós estamos fazendo aqui, os craques fizeram, relembraram todos os jogos, os detalhes, os lances, e isso vai ser intercalado com as imagens do dia, com as entrevistas agora, tudo realizado pelo Canal 100, que será exibido também no evento. Então, assim, é fantástico. E eles falando que eles estavam assustados, que eles não imaginavam nunca ganhar do Santos de Pelé. Eles disseram que muitos foram dormir sem acreditar naquilo. Como a gente fala hoje, né, a ficha nem tinha a ficha não caía para eles. Como que eles conseguiram golear o maior time da época, talvez um dos maiores do mundo já, que era o Santos de Pelé. E dentro dessa história, o destino reservava ainda um confronto de volta, né? E esse confronto, né, foi disputado, né, no Pacaembu, né? O Santos, frequentemente, a gente vê o Santos jogando muito em São Paulo hoje. Isso na década de 60 era muito comum, o Santos jogar no Pacaembu e mesmo no Maracanã. O Santos era o clube do Brasil nessa época, né? A gente está falando do Cruzeiro revolucionando o futebol mineiro e o brasileiro, de essa discussão mesmo sobre criar um campeonato nacional regular, não só mata-mata, né? A partir da ideia de que os clubes fora do Rio e São Paulo poderiam fazer jogos de qualidade contra os clubes de Rio e São Paulo. Quem impôs isso no futebol brasileiro foi o Cruzeiro, né? As pessoas não queriam ver o Cruzeiro jogar contra o Fluminense 2 jogos e contra o Santos 2 jogos. Elas passaram a querer ver o Cruzeiro jogar um torneio nacional ao longo do ano, né? O Cruzeiro conseguiu fazer isso, essa revolução para o futebol brasileiro. No duelo de volta, o Cruzeiro enfrenta o Santos no Pacaembu, e essa história é tão bonita, né, que ela tem detalhes muito bacanas, né? Para um time de garotos, a missão de enfrentar o maior esquadrão do futebol brasileiro da década de 60, um dos maiores esquadrões, né, de clubes, se não o maior da história, né, que era o Santos, era um desafio e tanto, né? E dentro disso, enfrentá-los na sua casa era mais difícil ainda. O primeiro tempo terminou 2-0 para o Santos, né? Parecia ali, e aí a gente consegue encontrar narrações dos jogos da época, dizendo, olha, voltou ao normal, né? O que era esperado está acontecendo. O Santos está vencendo, né? Lembrando que o Santos havia perdido um jogo para o Náutico na semifinal também. Então, olha, o Santos às vezes perde, mas ninguém é capaz de parar o Santos, que era pentacampeão da Taça Brasil. Ele estava encaminhado o Hexa. Um dos casos mais interessantes dessa decisão é que a direção do Santos vai ao vestiário do Cruzeiro para negociar aonde seria a terceira partida. Naquela época, importava o saldo. Vitória de um, vitória do outro, tinha a realização de um terceiro jogo. O Cruzeiro precisava vencer para evitar que tivesse a terceira partida. E eis que isso aconteceu. As duas equipes deixam o vestiário e o Cruzeiro, em 45 minutos, mais uma vez espetaculares, faz 3 gols no Santos e deixa o Brasil de boca aberta com um dos mais importantes títulos da sua história, né, Cris? João, é tão bacana que essa história que você acabou de contar é verídica, assim, segundo os mais antigos lá do Cruzeiro, os conselheiros mais antigos, realmente é verdade. Um dirigente do Santos, junto com o presidente da Federação Paulista, na verdade, se chamava Mendonça Falcão, procuraram o Felício Brandi no vestiário do Cruzeiro no intervalo para negociar a terceira partida, e diz que inclusive estavam oferecendo vantagens ao Cruzeiro, hotel, hospedagem, e eles queriam levar o jogo para o Maracanã, o terceiro jogo, e tinham certeza do título do Santos. Era tanta certeza assim que eles já queriam negociar mesmo e oferecendo vantagens, né? E reza a lenda que Felício Brandi expulsou eles do vestiário aos berros, né? Dizendo, não acabou ainda, vocês vão ver o que é o Cruzeiro no segundo tempo.
E não só o Cruzeiro virou para 3-2, como o Tostão também naquele jogo errou um pênalti. No segundo, o Tostão ainda errou o pênalti, podia ter sido 4-2 do Santos. A virada é uma virada fenomenal. Conversando com alguns do Cruzeiro lá, eles acham inclusive que assim, a vitória de 6-2 não tem dúvida. Aquilo assustou o Brasil inteiro, como algum time conseguia ganhar do Santos. Mas a virada em São Paulo, todos acham que foi algo fantástico que ninguém imaginava que o Cruzeiro fosse conseguir. Até os torcedores, meu pai inclusive estava presente no Pacaembu, no jogo de volta. Meu pai foi nos 2 jogos, ele contava que no intervalo todos já falavam, realmente acho que deve ter o 3º jogo, o Santos ganhou. Ninguém, apesar de achar que o time do Cruzeiro era muito bom, que acreditar no time do Cruzeiro, mas eles imaginavam, é o Santos do Pelé, então realmente deve ter o 3º jogo. E na hora que virou, ninguém acreditava como o Cruzeiro conseguiu fazer aquilo. E é interessante nisso que são 2 momentos absurdos do Cruzeiro, né, nessa decisão. O 5-0 no primeiro tempo do Mineirão e 3-0, né, estando com 2 de desvantagem. O Cruzeiro faz 3 gols seguidos no Santos no segundo tempo no Pacaembu, né? Então o Cruzeiro chocou o Brasil 2 vezes, né? A própria conquista do Cruzeiro já seria algo chocante pelo desconhecimento que existia na época do futebol do Cruzeiro. Claro, o Cruzeiro depois disso, né, passou a ser reconhecido como uma academia de futebol, toda essa geração muito valorizada, né? Tostão, Piazza, Fontana participaram da Copa de 70, o Cruzeiro venceu a Libertadores em 76, primeiro clube brasileiro a vencer a Libertadores sem ter o Pelé no elenco, né? O Pelé venceu as 2 com o Santos na década de 60, o Cruzeiro rompeu ali um jejum de 15 anos do futebol brasileiro da Libertadores. Então é uma história que não termina e que não começa com essa Taça Brasil de 66, né? É uma história de uma academia de futebol que foi sendo formada, né, no Cruzeiro, com a ação, né, dos dirigentes, como o Felício Brandi, e que não parou ali, né, que não teve ainda maiores sucessos por adversidades, né, do futebol à época, que protegia Rio e São Paulo. A final do Campeonato Brasileiro de 74 contra o Vasco é um grande exemplo disso. Não teve também mais conquistas, porque do futebol você encontra outras academias, o Internacional de 75 na final de mais um Campeonato Brasileiro, por exemplo, né? O Cruzeiro teve grandes jogos com essa geração, não parou na Taça Brasil de 66. Nessa geração ainda conduz, volto a dizer, a Libertadores de 76, conduz o Cruzeiro a se marcar como uma das grandes forças do futebol brasileiro. A gente colocou aqui na enquete se esse título é fundamental para o Cruzeiro ser o que é. Talvez não, né? Talvez o Cruzeiro fosse o campeão da Taça Brasil de 67, talvez ele fosse aparecer só na Libertadores de 76. Mas esse título ele é fundamental para coisas muito maiores do que isso. Ele é fundamental para revolucionar o futebol brasileiro e para colocar, aí sim, definitivamente, o selo do Cruzeiro como o time que encerrou a série de títulos do Santos de Pelé e que revolucionou, volto a dizer, o futebol brasileiro. Dizendo, deixando boa noite, lembrando também que o Pelé foi expulso, né, no jogo do Mineirão e jogou o segundo jogo. A história de punição automática também não existia muito no futebol na época, né? Então era natural. Procópio também passou por isso, né? Também foi expulso no Mineirão. Então, mas é um dado, uma atenção que o Cruzeiro tirou o Pelé do sério, né? O Pelé já tem declarações dele, inclusive, falando sobre a rivalidade com o Procópio e do quanto era insuportável jogar contra o Piazza, né? A gente está falando desses nomes que estavam na Copa de 70, né? Também, do Seu Lopes, tantos outros que fizeram parte de uma página importante da história do Cruzeiro e que colocaram definitivamente o Cruzeiro no panteão das grandes forças do futebol brasileiro, né, Cris? Exatamente, eu concordo totalmente com o que você disse. E é exatamente isso, assim, se você conversa com todos no Cruzeiro, eu não vivi isso, nasci quase 10 anos depois, assim, 75, mas você conversa com todos que presenciaram esse título, que estiveram lá, que fizeram parte, eles não têm dúvida, esse título mudou o Cruzeiro, esse título mudou a história, inclusive, do futebol mineiro. O Cruzeiro aí trouxe visibilidade para o futebol mineiro que não era nenhum.
né? Então eles falam que inclusive jogadores do Cruzeiro saíam de graça para times do Rio e era uma vantagem contar isso. Olha, o fulano do Cruzeiro foi jogar no Botafogo, fulano foi jogar no Fluminense. Contavam isso como vantagem sem o time ganhar nada. Às vezes os dirigentes até perguntavam, você não quer jogar em algum time do Rio? Então isso mudou a história do Cruzeiro. Com todos que a gente conversa, esse título mudou o nosso patamar. Inclusive a partir daí o Cruzeiro começou a ser conhecido nacionalmente e começou a ser convidado, o Cruzeiro até então não era, para inclusive torneios internacionais. E aí o Cruzeiro começa a se tornar um clube não só do Brasil, mas também um clube do mundo, né? Começa a participar de vários torneios internacionais na época. Sem dúvida, é uma história linda e que vai ser muito bem celebrada nessa quarta-feira. A gente fez hoje essa conversa, um especial do programa, porque, né, não tem como passar por uma marca dessa, 50 anos de uma história tão importante, com tantos desses guerreiros aí, né, ainda para ser homenageados, para serem valorizados, para serem cantados aos 7 ventos, né? Então é muito bacana que a gente possa fazer, a gente fica lisonjeado com essa história. Claro, a gente vai falar aqui um pouquinho também do atual momento do Cruzeiro, né? E eu quero até aproveitar a participação do Cris aqui para saber um pouco de como ele está vendo o Cruzeiro atualmente, quais as perspectivas que ele enxerga para a próxima temporada e a importância do jogo desse domingo contra o Corinthians. O Cruzeiro disputa ainda a classificação para a Sul-Americana com o título da Chapecoense da Copa Sul-Americana. Os 14 primeiros colocados vão disputar uma competição internacional em 2017, né? 7 deles vão estar na Libertadores, né? Na verdade, 8 deles com a Chapecoense vão estar na Libertadores, 6 na Sul-Americana. Cruzeiro é o 13º colocado, precisa terminar entre os 14 primeiros. Um empate no Mineirão garante ao Cruzeiro a classificação à Copa Sul-Americana. Se o Cruzeiro for derrotado, ele passa a torcer para que o Vitória e o Curitiba não vençam as suas partidas, né? O Curitiba não vença a Ponte Preta e o Vitória não vença o Palmeiras, né? Se o Cruzeiro ficar fora da Sul-Americana nessas condições, a temporada de 2015-16, que está longe de ser boa, vai se consolidar como um verdadeiro vexame, ainda que o Cruzeiro tenha, como é com a lógica da sua história, escapado de qualquer ameaça de rebaixamento. O Cruzeiro sempre aí na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Cris, vendo esse momento e a importância desse jogo, como é que você avalia primeiro esse jogo e as perspectivas do Cruzeiro para 2017? Passa para um bom 2017 do Cruzeiro garantir essa classificação no domingo? Eu acredito que sim, né? Lógico que isso faz diferença, sim, para o clube. Isso movimenta a torcida, anima. Nós ficamos animados com esse tipo de situação e acho que o Campeonato Sul-Americano a gente às vezes não valoriza tanto, mas é um campeonato interessantíssimo. Eu, na verdade, esse ano eu preferi inclusive o Cruzeiro tivesse disputado a Sul-Americana ao invés da Copa do Brasil, só que para a gente fazer isso a gente teria que ter sido desclassificado da Copa do Brasil, porque nenhum clube quer isso, né? Mas eu acho sim que passa por isso sim, pela classificação. Acho que é importante a classificação. Acho inclusive que a gente ganha domingo sem problema nenhum do Corinthians. Acredito no time para domingo. Só acho que na verdade, assim, esse jogo, não sei se, como você disse no começo daí do programa, ficou meio sem graça, né? A última rodada do Campeonato Brasileiro, depois dessa tragédia com a Chapecoense, acho que ficou um pouco sem graça, assim, até os torcedores estão um pouco sem graça. Você conversa com um, com o outro, você vai no jogo, mas não tá todo mundo com aquele clima ainda de início de ano, né? O clima alguns dias atrás, quando a gente ainda estava antes da tragédia, né? Falar de futebol, né? E nesse sentido a história até é um alívio, né? Porque falar de futebol no atual momento tem sido muito triste, né? E muito dramático. A gente, inclusive aqui, já fez uma reflexão no início, volta a dizer, né? O lamento e a dor com essa situação. Lembra, né? Eu sempre fiz aqui, no dia do acidente, várias pessoas me marcaram no Twitter, rede social, lembrando do Ananias, que era uma grande piada nossa aqui no Guerreiros em Debate, né? O pessoal brincava que eu era empresário do Ananias, que eu falava, o Ananias jogou só 3 vezes no Cruzeiro, não teve oportunidade, e fazia um gol na Chapecoense, eu vinha e falava no programa, lembrava dele e da passagem dele pelo Cruzeiro, né? O único das vítimas que havia vestido a camisa do Cruzeiro, também o massagista da Chapecoense,
né, que foi velado com a camisa do Cruzeiro, né, mostrou-se a família ali mostrando que ele era também torcedor do Cruzeiro, né, nenhuma dessas vidas vale mais do que nenhuma das outras, é claro, mas a gente também presta essa homenagem àqueles que têm alguma identificação com o Cruzeiro, né, a Trivela, o portal fez uma matéria muito bacana, né, que era a dor de 120 camisas pelo mundo, né, lembrando por onde todos eles passaram, né, todo mundo ali tinha alguma história sobre a Chapecoense para contar, né, um time que já havia conseguido ali reunir em vida, né, as torcidas do Brasil para torcer por eles ali, né, uma história muito fascinante de futebol e que infelizmente teve esse desfecho trágico. A gente abriu uma enquete aqui de última hora para você participar, né, onde a gente está perguntando, você faz questão de disputar a Copa Sul-Americana na temporada que vem? Né, até agora 94% dizendo que sim, né? Inclusive porque ano que vem a Sul-Americana não vai prever a saída da Copa do Brasil. Os clubes vão poder disputar as duas competições, né? Então ela ganha mais valor, né, a partir dessa... Era esdrúxulo no calendário, você tem que optar por uma competição ou outra, mais que isso, você tem que ser eliminado de uma para disputar a outra, e agora não, o Cruzeiro garantindo essa vaga vai poder disputar as duas competições na próxima temporada. Eu faço questão dessa vaga, penso que é o mínimo que o Cruzeiro deve conquistar, aliás, não dá para conquistar mais nada, infelizmente, inclusive, nessa última rodada. E é um pouco nesse clima, né, de despedida de ano, que é sempre, né, jogo no final do ano, assim, valendo pouca coisa, a torcida já não vai muito animada, mas é decisão pro Cruzeiro, né, é um dia de homenagem no futebol brasileiro, e aí eu acho, né, Cris, a gente sempre faz convocação aqui pra torcida estar presente no estádio. Domingo é um dia especial e um dia importante, ainda que seja uma vaga para uma competição que ainda é inferiorizada, que está em segundo plano em relação à Libertadores. A gente gostaria de estar na Libertadores, estar presente até como possibilidade. E eu lembro que na semana passada a conversa era um pouco essa, era protestos ao final do jogo, independente do resultado, cobrando um clube mais forte. Estar presente no domingo é muito importante em todo esse cenário que se construiu para essa partida, né, Cris? Claro que sim, eu acho que sim, acho que a torcida tem que comparecer, apoiar o clube. Eu, na verdade, João, eu posso dizer, inclusive o Júlio Reis já participou aqui também, nós vamos muito juntos ao Mineirão e nós dois nos vangloriamos muito de dizer, eu jamais vaiei meu time em qualquer jogo. Depois do jogo é outra coisa, mas durante o jogo eu jamais vaiei. Eu sou extremamente otimista e sempre apoiei meu time. Faço de tudo, inclusive em viagens, faço de tudo pelo Cruzeiro. Do Cruzeiro tudo, pro Cruzeiro tudo, do Cruzeiro nada, é o nosso lema. Então, assim, eu não vejo outra saída, a não ser a gente apoiar domingo, estou apoiando sempre. Se você, lógico, não concorda com alguma coisa, faça o seu protesto, mas a gente sempre fala, faz depois do jogo. Se tiver algo para fazer, faça depois do jogo. Mas no meu caso, eu sou muito otimista, acho que a gente ganha domingo, classifica para a Sul-Americana, e não acho que a Sul-Americana seja um campeonato tão ruim assim não, sabe? As pessoas realmente estão colocando ele um pouco em segundo plano. Você falou bem, esse regulamento esdrúxulo que a gente tinha, tem que ser desclassificado da Copa do Brasil para poder participar, e graças a Deus não tem mais isso o ano que vem, e eu acho que é um campeonato muito bacana, muito interessante, e a gente deveria sim, a gente tem que lutar assim domingo para classificar. Me parece também que é fundamental isso, né? Garantir a competição ganha novo fôlego a partir dessa valorização, né? Vale disputa de Recopa, vale disputa de Suruga Cup, Copa Euro-Americana, vale muita coisa, né? E é um título internacional, né? Que saudade que a torcida do Cruzeiro tá de viagens internacionais, né? De ver o Cruzeiro enfrentando as principais forças do continente, né? A Chapecoense, nessa temporada, por exemplo, teve a oportunidade de enfrentar o Independiente, né? Que é o principal campeão da Libertadores, enfrentar o São Lourenço, né? Teria ali o desafio, né, de enfrentar o Atlético Nacional, atual campeão da Libertadores. Então, são grandes jogos, né? A competição tem também um intervalo e grandes jogos para serem disputados. É fundamental que a gente esteja presente nela no ano que vem. A gente vai seguir a conversa, mas a gente vai agora passar pelos informes do Cruzeiro, o que está acontecendo no Cruzeiro nessa última semana, nos últimos dias. Para começar pela base, né? O Cruzeiro está nesse momento disputando a Copa Ipiranga, né, Rio Grande, da Sub-20 no Rio Grande do Sul. O Cruzeiro não está fazendo uma boa campanha até agora, o Cruzeiro está no grupo B, e nessa segunda-feira empatou com o Criciúma
em 3-3. Estava perdendo por 2-0, virou, mas nos acréscimos acabou sofrendo o empate. Né, o Cruzeiro perdeu para o Santos na estreia, enfrenta ainda Flamengo e Toluca do México, buscando uma vaga na próxima fase da competição. As duas melhores equipes de cada grupo vão classificar, cada grupo tem 5 equipes. O Cruzeiro atuou com Jonathan, Kevin, Vitinho, Tonhão, Murilo e Vitor Luiz, Thiago, Vander e Cezinha, entrou Marco Antônio, Caio, Maicon, entrou Luan, Tony Anderson substituído por Rick Senna. Né? Caio Rangel, Marco Antônio e Rick Senna foram os autores dos gols celestes. No Cruzeiro está acontecendo atualmente também a Cruzeiro Cup. É uma competição que o Cruzeiro cedia tradicionalmente no final da temporada, o Rui Barbosa, Cruzeiro Cup, né? Destacando também o patrocinador. Nessa segunda-feira, o Cruzeiro Internacional, um projeto em parceria do Cruzeiro com o governo do Cazaquistão, estreou contra o Botafogo, foi surpreendido e acabou sendo derrotado por 1-0. Já o Cruzeiro mesmo, a nossa equipe sub-16, enfrentou o Palmeiras e venceu de virada por 2-1, gols de Bruno e Vinícius Popó. Nessa terça-feira, o Cruzeiro vai reinaugurar a mega loja no Barro Preto, né? O Cris até destacou isso no início do programa. Né? Então, a partir das 17h30, a mega loja do Cruzeiro, localizada no encontro das ruas Araguari e Guajajaras, no Barro Preto, vai ser reinaugurada. O grande espaço recebeu o nome de Cruzeiro Oficial Store e promete surpreender, né, a maior torcida de Minas, como destacado no site. Cruzeiro e Corinthians, a venda de ingressos, né, para a partida que acontece nesse domingo às 17 horas já teve início para o sócio do futebol, né? Então você que é sócio já pode adquirir até 4 bilhetes pelo preço integral, né, com a comodidade de adquirir pela internet ou pelo aplicativo do programa. Né? Ainda tem também alguns bilhetes com desconto, até 2 entradas com desconto de 50%. Né, e a gratuidade, lembrando também para menores de 12 anos, que deve ser obtido. O Cruzeiro ainda vai disponibilizar a forma para retirada desses ingressos para essa partida. O atletismo cruzeirense teve mais um final de semana de conquistas. Né, a gente teve, por exemplo, as homenagens também conduzidas pela equipe do Cruzeiro na 18ª Volta Internacional da Pampulha a Chapecoense, né? Os atletas do Cruzeiro, comandados pelo Minardi, Alexandre Minardi, correram estampando o logo do time de Chapecó nos seus uniformes, como uma forma de tributo. Na equipe, na pista, melhor desempenho entre os brasileiros foi do Cruzeiro, né? Com Elton Bezerra da Silva ficando com o 6º melhor tempo. Com o resultado, ele também foi bicampeão do circuito Caixa, considerado um dos mais difíceis do Brasil, com uma prova de antecedência. Valdir Sérgio Oliveira, Marcos Vinícius Coelho e Sérgio Celestino da Silva também tiveram bom desempenho. No feminino, Camila Aparecida Santos ficou com a 12ª colocação. No Nordeste, o Cruzeiro conquistou o tricampeonato da 7ª Maratona Internacional de Recife com Enio Cleiton de Lima. Na meia maratona da cidade, Cícero Vieira Rocha também ficou com o primeiro lugar. José Márcio Leão da Silva venceu os 10 quilômetros da primeira etapa do circuito SESI de Maceió. Na categoria 5 km, Gleison da Silva foi vice-campeão. Em Aracaju, Denise da Silva Ferreira foi a campeã da categoria 5 km da 4ª etapa do circuito de corridas da TV Atalaia, afiliada da Rede Record na região. Outra corredora celeste, Miriam Franco da Silva, ficou com o 4º lugar. Outra conquista celeste foi na 6ª corrida da Vale, em Vitória, no Espírito Santo. A grande vencedora foi Andréa de Lima no percurso de 10 quilômetros. O Sada Cruzeiro, por sua vez, na última partida realizada na última quarta-feira, derrotou o Canoas do Sul, né, conquistando mais uma vitória por 3-0, 25-22, 25-23 e 25-23. Destaque para o pronteiro Alain. Né? Na verdade, essa foi a penúltima partida. Depois disso, o Santa Cruzeiro também enfrentou o Minas Tênis e conquistou também mais uma vitória, né, invicto na competição. O próximo desafio do Cruzeiro será contra o Montes Claros Vôlei, né, dia 7 de dezembro, agora às 20 horas, em Montes Claros. Muita notícia boa aí do especializado do Cruzeiro, né, destacando aí, claro, né, os esforços do Cruzeiro, né, para conquistar mais títulos e ser de fato um clube esportivo como sempre foi. Né, destacando também ainda, aliás, né, que o Sada Betim tem disputado competições no feminino, a gente tem puxado a orelhinha aqui um pouco, dizendo quanto seria interessante também que essa parceria fosse estendida
para a equipe feminina. Cris, eu vou agradecer você agora pela participação, abrir espaço, né, para a sua despedida, deixar o meu boa noite. A gente vai anunciar daqui a pouquinho o resultado do sorteio também, na sequência aqui na minha fala, né? Mas eu vou agradecer a você, parabenizar, né, através de você, a Associação dos Grandes Cruzeirenses, por essa e por tantas outras iniciativas, né, que cada vez mais torcedores possam acompanhar esse tipo de iniciativa e você possa também fazer essa divulgação na sua fala final. E agradecer por esse tributo a esses campeões, por essa homenagem, a sua participação hoje aqui e, claro, também pelo evento de quarta-feira, que será uma grande festa. Estarei lá presente também, né, não teria como ser diferente, marcando essa justa homenagem aos nossos campeões. Obrigado, Cris, e boa noite. Obrigado, João. Eu que quero agradecer aqui a todos aqui da equipe do Guerreiro dos Gramados, a você, o Sidney, o Paulo, a todos. Muito obrigado por esse espaço. Em nome da GC, agradecer a todos mesmo. É um evento da torcida para a torcida, enaltecendo os nossos craques, os nossos ídolos, e um título que mudou a história do Cruzeiro, do futebol mineiro, inclusive do futebol nacional. Contar com a presença, inclusive, de vocês lá e de todos os ouvintes. Se alguém quiser mais alguma informação, talvez eu tenha falhado aqui em alguma informação, nós temos um site que é www.emminasoprimeiro.com.br. Nós somos o primeiro campeão brasileiro de Minas Gerais. Essa é a história de verdade. Então, emminasoprimeiro.com.br. E lá tem todas as informações, artistas confirmados, a programação completa do evento, que começa às 7 horas da noite nessa quarta-feira. E quem quiser ingresso, o ingresso custa somente R$50. Em todas as lojas do Maior de Minas, da rede Maior de Minas, inclusive essa do Barro Preto, que você acabou de dizer que será inaugurada amanhã. Lá também terá venda de ingresso. Barreiro, do shopping ali do Buritis, no Mineirão, então todas as lojas, inclusive interior, Divinópolis e Patinga. Quem quiser ir ao evento, acho que vale a pena. É um momento a gente celebrar o nosso título, a nossa história, os nossos craques. E, inclusive, podendo ir lá, encontrar os craques, pegar um autógrafo, tirar uma foto. Teremos lançamento, inclusive, de livros. E nesses livros também pegar autógrafos lá dos autores. Então vai ser um evento muito completo, um evento muito bom. Conto com a presença de todos vocês lá na quarta-feira. E muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Obrigado, Cris. A gente que agradece. Espaço sempre aberto para a sua participação, que mais uma vez aí engrandecendo o nosso programa e qualificando o nosso debate. Abraço ao Matheus Fontes aqui, ao Matheus Nassif, pessoal curtindo com a gente aqui no Facebook, ao Wesley aqui também participando, né, no Twitter, ao Paulo Barbosa, né? O Wesley está até aqui mais engajado em falar do momento atual do Cruzeiro. A gente quis hoje prestar uma homenagem, o tempo ficou um pouquinho mais curto para isso, mas é compreensível. O Guerreiros em Debate frequentemente faz aí programas temáticos também, na medida em que essas pautas apareçam e se façam necessárias. E vou anunciar também a vencedora, né, da promoção, a Ana Clara de Souza, né, venceu aí o nosso sorteio. A gente está pedindo a ela para entrar em contato com o nosso portal até 10 horas, Instagram, Twitter, Facebook, os nossos canais, né, para que ela possa aí ter as informações sobre como retirar aí as suas cortesias. Parabéns a Ana, a gente agradece a cada um pela participação e reforça o convite para que possam estar presentes nessa grande homenagem na quarta-feira. Vamos ao resultado das enquetes, né? A gente vai ter aqui a primeira enquete: qual seria a melhor maneira do Cruzeiro ajudar a Chapecoense? A grande maioria falando do empréstimo de jogadores, com 87%. Pessoal bastante sensibilizado, né, em relação a essa questão. Quais os 15 jogadores você aceitaria que voltasse? Entre Montijo e Moreno, triunfou a opção os dois, 63%, para a alegria do Sidney, que deseja o retorno dos dois a vestindo a camisa celeste. A terceira enquete: para você, o Cruzeiro seria o que é hoje se não fosse a conquista da Taça Brasil de 66? Gostei do resultado, 32% talvez, né? Acho que não dá para definir a história de um clube num título, mas poucos títulos são tão revolucionários quanto essa Taça Brasil de 1966, o primeiro campeonato brasileiro do Cruzeiro. Na sua opinião, o Cruzeiro valoriza os ídolos históricos e eternos? 90% na verdade, dizendo que sim, um pessoal dizendo que muito, outro pessoal dizendo que pouco, mas reconhecendo essa valorização. Você vai no evento que homenageia a conquista da Taça Brasil de 66, a gente tem aqui o intervalo, né, de 30 confirmações, uma participação um pouco pequena nessa enquete, mas que vai mostrando que esse evento tem sim
apoio, né, da torcida, que certamente será um grande sucesso essa iniciativa. Todo mundo que está envolvido com isso, inclusive, bastante ansioso para poder celebrar esse momento. A última enquete, chegou a hora de comentarmos sobre o momento atual do Cruzeiro. Você faz questão de disputar a Sul-Americana, 89% dizendo que sim, né, valorizando a competição. Então a gente agradece a você pela participação nas enquetes, a fazer o nosso programa. E lembra que o Guerreiros em Debate vai ao ar ao vivo nas segundas-feiras, às 21 horas, quando o Cruzeiro joga no meio de semana, tem edição extraordinária na quinta-feira. O programa é feito ao vivo, mas também é gravado. Então, se você perdeu uma parte, se quiser indicar para alguém, é só acessar amanhã a radio.guerreirodosgramados.com.br. Vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todas as edições da temporada 2016 do programa, que segue firme aí para a próxima temporada, né? Lembramos ainda que a rádio fica no ar 24 horas com músicas do Cruzeiro, né? A gente vai fazer um encerramento um pouco diferente hoje. Eu até combinei com o Sidney que um esquema, não sei se ficou muito bem combinado, mas ele vai entender o que eu estou falando agora, né? A gente vai prestar a nossa homenagem, né, também à Chapecoense, né, às famílias. E a gente sempre termina o programa com a vinhetinha do programa, né? Vou pedir ao Sidney, a ideia era que a gente fizesse 1 minuto de silêncio, mas que o nosso encerramento seja silencioso, né? Em respeito aos familiares, aos atletas, aos jornalistas, à tripulação, enfim, às vítimas, né, dessa tragédia. E a gente manifesta mais uma vez a nossa dor, a nossa solidariedade e os votos, né, para que Deus conforte os corações de todos aqueles que estão envolvidos de alguma forma com esse terrível momento